E boa noite, gente linda de Portugal, Espanha, arredores e da Europa e aqueles que nos estiverem a ver em todo lado. Para aqueles que me conhecem, já sabem que eu sou o Ricardo, um dos coordenadores do ADJ. Esta noite temos aqui duas pessoas especiais connosco. Temos a Ana Mari, que é evangelista na Assembleia de Deus de Almada, também colabora com o Ministério Voz de Júbilo, é professor de Educação Moral Religiosa Evangélica, mulher dos 7 ofícios, faz milhentas coisas e ainda tem tempo de formar jovens e de os capacitar para assumirem lideranças e trabalharem nesta cena dos Ministérios Juvenis, algo que nós temos vindo a trabalhar aqui no NEOS. E esta noite também vamos ter connosco o pastor Ezequiel Santos, de Espanha. O Ezequiel é o responsável pela Fada Jóvenes, certo? Sim. A Fada Jóvenes, para aqueles que não conhecem, é o ADJ espanhol. Façam like nas páginas deles, acompanhem-nos, eles fazem coisas muito fixes. O Ezequiel é uma pessoa com quem temos vindo a criar amizade também, a Ana e eu, sobretudo, desde Bruxelas, em 2019, quando estivemos todos juntos num encontro de líderes europeus, a nível de jovens europeus, de líderes de jovens europeus, perdão, isto é a idade e o sono, que se realizou ali em Bruxelas e tem sido muito bom podermos trocar conhecimentos, aprendermos uns com os outros e, graças a Deus, prosseguirmos todos juntos para aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. Ezequiel, ¿quieres apresentar-te? Sí. Muy bien, me presento. He omitido la traducción, perdón, Ana Mari. Não faço nada. Muito bem, eu me apresentar e eu omiti a tradução, Ana Mari, desculpa. Como bien ha dicho Ricardo, mi nombre es Ezequiel, tengo 30 años, estoy casado hace 7 años. Como bem disse Ricardo, chamo-me Ezequiel, estou casado há 7 anos e tenho 30 anos. Muy bien, y tenemos un hijo, mi mujer se llama Bárbara y tenemos un hijo que se llama David. A minha mulher chama-se Bárbara e temos um filho que se chama David. Sí, aunque vivo en España desde hace 20 años, realmente nací en Argentina. E ainda que eu moro na Espanha já há 20 anos, eu nasci na Argentina. Pero Dios ya me perdonó por eso. Mas Deus já me perdoou por isso. Y ustedes también me pueden perdonar porque aunque soy argentino, soy del Real Madrid. Porque vocês também me podem perdoar, porque ainda que sou argentino, sou do Real Madrid. Entonces soy muy de Cristiano Ronaldo. Então eu sou muito mesmo Cristiano Ronaldo. Cristiano. Pero, bueno, mis papás vinieron como misioneros hace 20 años a España. Os meus pais vieram para a Espanha, mais ou menos há 20 anos atrás, como missionários na Espanha. Como misioneros y bueno, y realmente he crecido aquí y me considero casi más español que argentino. E então eu cresci aqui, então eu me considero a mim própria mais espanhol do que argentino neste momento. Boa. Entonces, Ezequiel, voy a hablar un poquito de español. Mira, chico. Muy bien. Es bueno. Te voy a hablar em português para não poder traduzir. O que nós gostávamos de que tu partilhasses hoje connosco, e já falámos aqui um bocadinho do tempo, 10, 15 minutos, o que é para ti apresentar o Evangelho de modo criativo, porque tu és uma pessoa criativa, não é? E vim também ligado às artes, mas o que é para ti apresentar de modo criativo o Evangelho à nossa geração nos dias de hoje? Portanto, lo que queremos es que nos expliques, Ezequiel, qué es para ti, que tú eres un creativo, cómo compartir el Evangelio a esta generación de manera creativa también. Que nos cuentes un poco sobre esto. Muy bien. Bueno, realmente me encanta el tema y empezaría con un versículo de la Biblia que desde que empecé a trabajar con jóvenes siempre he tenido en mi mente. Bom, eu amo falar deste tema e gostaria de começar com o versículo que está na Bíblia, que eu sempre uso quando falo deste tema para os jovens. Desde que empecé a liderar jóvenes, cuando encontré este texto en Jueces 2:10, dice la Biblia, Desde que comecei a liderar jovens, peguei neste texto em Juízes 2:10, donde dice, después murieron toda esa generación, creció otra generación que no conocía al Señor ni recordaba las cosas que
Dios había hecho por Israel. 10, 10, 10, 2. 2:10. Ah, 2:10 al contrario. Sí, perdona. Problema. 2:10. Bueno. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Cuando descubrí este texto me impactó ver cómo toda una generación no conocía al Dios de sus padres. Quando eu vi este texto, eu fiquei muito impactado por saber que toda uma geração não desconhecia o Deus dos pais deles. Sus padres habían conquistado las tierras que Dios había prometido a la nación, pero ellos no pudieron conocer a Dios. Esses pais que tinham conquistado todas aquelas terras que Deus tinha prometido para eles, mas que não conseguiram ter um relacionamento com Deus. Algo falló en la transmisión del mensaje a la nueva generación. E algo falhou nessa transmissão da mensagem de uma geração para outra. Creemos que esa generación de Josué, eran buenos hombres de Dios, evidentemente. Nós sabemos que, evidentemente, a geração de Josué eram bons servos de Deus, bons homens de Deus. Pero no supieron transmitir el mensaje. Mas eles não conseguiram transmitir a mensagem à outra geração, a geração seguinte. Y para mí transmitir el mensaje de manera creativa tiene que ver con hacer accesible las experiencias de Dios que he tenido con Dios a la próxima generación. Para mim, passar ou transmitir a mensagem é tornar acessível aquilo que eu experimentei, torná-lo acessível à próxima geração. Entonces, aquí hay muchas cosas de las que podríamos hablar, pero yo quiero dejar, pensando en esta noche, quiero dejar 5 cosas que para mí son importantes. Poderíamos falar muito e pensar muito sobre este assunto, mas eu gostava nesta noite de deixar 5 coisas que para mim são fundamentais, são mais importantes. Lo primero, cuando pienso en transmitir el mensaje del Evangelio o hacer iglesia de manera creativa, pienso en que tenemos que ser una iglesia atractiva. A primeira coisa que eu quero dizer é que quando nós queremos transmitir o Evangelho de maneira criativa, e também como igreja, nós temos que o fazer de maneira atrativa, atraente. Nos guste o no, en nuestra cultura donde vivimos, ir a la iglesia es algo pesado, es una carga. Gostes ou não, a nossa sociedade opina que ir à igreja é algo chato, é como um fardo. Siempre ha sido históricamente una obligación. Historicamente apresentou-se sempre como se fosse uma obrigação. Y yo creo que tenemos que, como líderes, tenemos que aprender a edificar una iglesia atractiva para las personas a las que queremos alcanzar. Como líderes, nós devemos aprender a construir e edificar uma igreja atraente para as pessoas que nós pretendemos alcançar ou atingir, não é? Quizás tenemos que cambiar el enfoque y tenemos que dejar de hacer iglesia para la gente de iglesia y empezar a hacer iglesia para la gente que no tiene iglesia. Provavelmente nós temos que mudar o nosso foco, deixar de fazer ou de ser igreja para as pessoas de dentro e começar a pensar também nas pessoas de fora. Un pastor que habla mucho de este tema dice, la iglesia no es para aguantarla, es para disfrutarla. Um pastor que fala muito acerca destes temas, ele diz que a igreja não é para ser aturada, não é? É para desfrutar dela. Entonces, creo que aquí tenemos un trabajo en que yo tengo que buscar maneras creativas para despertar en mis jóvenes o en mi iglesia amor por la casa. Então, uma dos focos, dos objetivos que eu tenho nos meus jovens e na igreja é acordar neles, despertar neles um amor pela casa do Senhor. Esto que decía David, ¿no? Yo me alegré con los que decían a la casa del Señor iremos. Como David dizia, não é? Eu me vou alegrar com aqueles que disseram vamos para a casa do Senhor. Entonces creo que al pensar en transmitir el mensaje de manera creativa, pienso en esto. Tengo la responsabilidad de que mi iglesia sea atractiva.
Então, quando eu penso em transmitir o Evangelho, eu tenho a responsabilidade de transmitir portanto, a minha igreja de uma maneira atraente. Entonces, el segundo desafío que yo quiero dejar es, tengo que tener una comunicación eficaz. Então, o segundo desafio que eu quero vos deixar é que eu tenho de ter uma comunicação que seja eficaz. Mira, una historia bien contada tiene el poder de convencer a cualquiera. Sabes uma coisa? Uma história que está bem contada tem poder mesmo de convencer a qualquer um. Entonces, nuestra historia, el mensaje que tenemos, es el mejor del mundo. E nós temos a nossa história, que é a melhor mensagem do mundo. Pero quizás no hemos sido creativos a la hora de comunicarlo. Mas provavelmente não temos sido criativos na hora de comunicar essa história, essa mensagem. Tenemos que abrirnos a aprender de qué manera escucha la próxima generación. Temos que ficar abertos a observar de que maneira é que aprende e recebe, não é? E comunica a próxima geração. Tenemos que entender el tiempo que vivimos y usar los recursos que tenemos, porque nuestra sociedad hoy habla otro lenguaje. Nós temos que perceber o tempo que estamos, os meios que são usados, porque a nossa sociedade hoje usa uma linguagem diferente. Mira, yo he nacido en la iglesia desde pequeñito y Sabes, eu cresci na conozco muchas igreja, cosas de iglesia. conheço muito bem a igreja, cresci nela desde pequenino. Pero ¿sabes qué? Hace poco tiempo Apple demostró algo muy interesante. Mas sabes, há pouco tempo Apple demonstrou ou provou algo muito interessante. Si tú miras toda la publicidad que Apple lanza al mundo, Se tu olhas para toda a publicidade que a Apple lança para o mundo, ¿qué tipo de personas se te vienen a la mente? que tipo de pessoas é que tu vem à tua mente, vem ao teu pensamento quando olhas para aquela publicidade? Que tipo de pessoas é o alvo? Normalmente vas a ver en cada comercial personas jóvenes. Normalmente tu vais observar que devem ser pessoas jovens. 25 años, 30 25 anos, 30 anos, 18 años. 18 anos. Ahora, ¿sabes qué franja de edad son los mayores consumidores de Apple del mundo? Mas tu sabes qual é a faixa etária que são os maiores consumidores de Apple no mundo? Entre los 55 y 70 años de edad. Entre os 55 e os 70 anos de idade. Entre otras cosas, porque son los que lo pueden comprar. Entre outros motivos, não é? Entre muitas razões, é porque eles são os únicos que podem comprar ou que têm possibilidades de adquirir, não é? Pero la gente que estudia marketing habla de esto, es que todos quieren tener 25 años. Mas as pessoas que estudam o marketing, eles estudam isto, é que todas as pessoas querem ter 25 anos. El de 18 quiere tener 25. O de 18 também quer ter 25. Y el de 60 también. E o que tem 60 também quer 25. Entonces, ¿de qué manera presento aquello que quiero ofrecer al mundo? Então, de que maneira é que eu estou a apresentar aquilo que eu realmente quero oferecer ao mundo? No sé si me entienden a dónde yo quiero llegar. Percebem onde eu quero ir? Pero hay una manera que debemos comunicar un mensaje. Mas há uma maneira em que nós devemos comunicar a mensagem. Y si Dios es un Dios creativo, entonces nos ayudará a encontrar la manera. E se Deus, que é um Deus criativo, Ele nos vai ajudar, não é? Ele é criativo, se Deus é criativo, e nós sabemos que sim, Ele nos vai ajudar a encontrar a maneira de o fazer. Quiero avanzar para no tomaros mucho tiempo. Para mí, el tercer desafío es que la iglesia tiene que ser un lugar para crecer. O terceiro desafio que quero vos lançar é que a igreja deve ser um lugar para crescer. Tenemos que trabajar esto. Nós temos mesmo que trabalhar nisto. No existen personas fracasadas. Solo Não existem pessoas. Exatamente. Não existem pessoas fracassadas, mas que estão em um lugar errado dentro da igreja. Entonces tenemos que transmitir a la gente de la iglesia. Então nós temos de transmitir às pessoas da igreja que hay lugar para ellos. Que há um lugar para eles. Eles têm um lugar. De sentirse amado.
Há um lugar onde eles vão sentir também amados, donde poder desarrollarse, donde poder crecer. onde eles podem desenvolver, portanto, o que têm e crescerem também é nesse lugar. Entonces, para aquí hay que ya hemos avanzado en esto, pero hay que sacar la idea de que servir a Dios es saber cantar o saber predicar. Então, nós temos que tirar essa ideia errada de que servir a Deus é saber cantar ou saber pregar. Hay tantos lugares que pueden bendecir a la iglesia y bendecir a las personas de la iglesia. Exatamente. Há muitos lugares dentro da igreja que podem abençoar as outras pessoas da igreja. Entonces, tenemos que encontrar maneras para que la gente encuentre crecimiento dentro de la iglesia. Então, nós temos que realmente ajudar as pessoas a encontrar o lugar exato de crescimento dentro da igreja. Tengo más cosas, pero voy a avanzar. El cuarto desafío es... Tenho mais coisas, mas eu vou avançar. O quarto desafio es abraza el cambio. é que abraces a mudança. No hay nada peor que no abrazar el cambio. Não há nada pior do que não abraçar a mudança. Lo que no cambia, se muere. O que não muda, morre. Entonces, tenemos que entender que para que la próxima generación conozca a Dios, yo tengo que cambiar. Então, nós temos que perceber que para que a próxima geração conheça Deus, eu tenho de mudar. Yo tengo que aprender, tengo que innovar, tengo que entender que hay cosas que hacía que ya no sirven. Eu tenho que aprender, eu tenho que inovar, fazer coisas novas e perceber que há coisas que eu fazia antes que já não servem para agora. Entonces, yo me he encontrado en el liderazgo que mucha gente tiene miedo al cambio. E eu já encontrei no mundo da liderança pessoas que têm medo a essa mudança. Entonces, para mí el que teme al cambio es alguien que ama más la forma que el fondo. Então, para mim, aquele que tem medo da mudança é porque ama mais a forma do que o fundo do assunto. Entonces, ¿Perceberam? ser creativos nos va a llevar a romper serpientes de bronce. Uau! Então, ser criativos nos vai levar a romper, quebrar serpentes de bronze. Hay cosas que han sido muy útiles en el pasado, Há coisas que foram muito úteis no passado que Dios ha usado tremendamente, e que Deus usou de uma maneira tremenda, pero fantástica. tenemos que entender que quizás ahora va a venir otra manera de hacer las cosas. Mas nós temos que perceber mesmo que provavelmente está a chegar outra maneira de fazer as coisas. Y que Dios también va a estar en el asunto. E que Deus vai estar nesse negócio. Me encanta justamente en el libro de Josué, al principio de su vida, Eu gosto muito do livro de Josué, no início da sua vida. de su ministerio, perdón. Aliás, do seu ministério. Dios le dice, ¿no? Levántate porque Moisés ha muerto. E Deus fala com ele e lhe diz: levanta-te, porque Moisés é morto. Y pasa este Jordán. E passa o Jordão. Y luego le dice, y como estuve con Moisés, yo estaré contigo. E depois, logo depois, ele diz: como eu estive com Moisés, eu vou estar contigo. Dios le está diciendo, mira, lo que tú has visto en Moisés lo vas a ver en ti también. Deus lhe estava a dizer: ouve lá, o que tu viste em Moisés, tu vais ver na tua vida também. Yo soy el mismo. Eu sou o mesmo, Pero luego le dice, estaré contigo donde quiera que tú vayas. mas logo diz-lhe a ele também: e eu vou estar contigo ali onde tu fores. Ahora, Dios no estaba con Moisés donde quiera que él iba. Deus não estava com Moisés ali onde ele fosse, Porque Moisés iba donde quiera que Dios estaba. porque Moisés ia onde Deus estava. No sé si me entiendes. Él seguía la columna. Vocês me percebem o que estou a dizer? Ele seguia após a coluna, Seguía la nube seguia aquela nuvem, y decía, y si tú no te mueves, no me saques de aquí. e Moisés dizia: se a nuvem não se mexe, se a coluna não se mexe, eu também não vou sair daqui. Dios mostraba su presencia a Moisés de una manera.
Deus mostrou a sua presença a Moisés de uma determinada maneira. Pero ahora Josué le dice, yo también voy a estar contigo, Mas agora com Josué é diferente. Ele diz: eu vou estar também contigo, pero donde quiera que tú vayas. mas onde quer que tu fores. Es como que ahora yo voy detrás de ti. Deus estava a dizer: agora eu vou após ti, por trás de ti. Y no sé si me entiendes, Dios es el mismo, pero hay tiempos donde las formas en las que Dios se manifiesta cambian. Espero que estejam a perceber. Deus é o mesmo, só que a maneira em como ele se manifesta muda. Entonces es importante que el líder no tema al cambio. Então é muito importante que o líder não tenha medo à mudança. Y termino con este desafío para presentar el Evangelio de manera creativa. E termino com este último desafio para poder apresentar o Evangelho de maneira criativa. Y son nuestras reuniones. São as nossas reuniões. Pongamos sobre la mesa cómo hacemos nuestras reuniones. Vamos colocar em cima da mesa a maneira em como nós estamos a fazer as nossas reuniões. Y la primera pregunta que tendría es, en las reuniones que tú preparas, ¿te gustaría estar? E a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é: as reuniões que tu preparas para os jovens, para os jovens, não, Ezequiel? Ou em geral? Sí, bueno, o la iglesia, La iglesia ok. también. Pode ser no geral ou para os jovens. ¿Tú gostarias de estar nessas reuniões? Entonces, tenemos que pensar en si nuestras reuniones comunican el mensaje de manera efectiva. Então, nós temos que pensar se realmente nas nossas reuniões conseguimos comunicar o Evangelho, a mensagem de maneira efetiva, útil. Si nuestras reuniones son atractivas para la gente que no es de la iglesia. Se as nossas reuniões são atraentes para as pessoas que não são da nossa igreja. O si cuando una persona llega solo encuentra barreras, impedimentos. Ou se quando alguém novo chega, só encontra obstáculos, umas barreiras, algo que impede, não é? Limitações. En nuestras reuniones, nuestro formato de reuniones, ¿hay oportunidades para que personas crezcan? Será que a forma em como nós fazemos as nossas reuniões, existe a oportunidade de que as pessoas cresçam? ¿Nuestras reuniones son iguales que hace 10 años? Será que as nossas reuniões são as mesmas, da mesma maneira, da mesma forma que há 10 anos atrás? Entonces, mira, todo lo nuevo un día deja de ser nuevo. Sabes uma coisa? Repara, tudo que é novo, um dia deixa de ser novo. Entonces, lo que ayer fue una novedad, hoy es antiguo. Então, aquilo que ontem foi uma novidade tremenda, hoje já é velho. Entonces, quizás hace 5 años hiciste un cambio, fue novedoso, motivó a tu grupo, a tu iglesia. Então, pode ser que tu há 5 anos atrás fizeste uma mudança e as pessoas ficaram motivadas e houve uma mudança muito grande e as pessoas ficaram todas empolgadas, sim, na tua igreja. Pero ya es viejo, ya pasó. Mas agora já passou, já é velho, já se torna antigo. Y necesitas seguir renovándote. E tu precisas de continuar a ser renovado e a renovar também as formas. Quiero dejar este matiz. Para mí lo más importante en una reunión. Eu quero deixar aqui uma pequena nuance que é muito importante. Para mim, o mais importante numa reunião es la presencia de Dios. É a presença de Deus. Es que Jesús esté presente, que se manifieste. Que Jesus se manifeste nas nossas reuniões, que Ele esteja mesmo presente. Eso es lo que cambia a la gente, las vidas. Eso es lo que transforma. Isso é o que vai mudar, é o que vai transformar as vidas das pessoas. E nós sabemos disso. Pero la otra parte también hay que revisarla. Podemos hacer algo con la parte técnica, digámoslo así. Mas nós também temos que ver a parte técnica, a forma, não é? Nós também temos que revisá-la de vez em quando. Revela. Claro, entonces yo siempre digo algunas cosas. Cuando tú prepares una reunión, prepara un ambiente. Então, eu costumo dizer, quando tu vais preparar uma reunião, prepara também o ambiente para essa reunião. ¿Qué se encuentra la gente cuando llega, cuando entra por la puerta? Quando as pessoas chegam, o que encontram as pessoas quando entram por aquela porta? ¿Quién le da la bienvenida? ¿De qué manera lo hace? Quem é que vai dar o bem-vindo, não é? Os bem-vindos, e de que maneira se lhe é dado o bem-vindo? Quizás
tienes que darte cuenta que hay alguien que da la bienvenida a las personas que está amargado de la vida. Se calhar tens que reparar que a pessoa que está realmente a dizer, a dar o bem-vindo às pessoas é uma pessoa que está amargurada da vida. Y simplemente quizás ese no es su lugar. E simplesmente porque esse não é o lugar dele. Entonces, debemos trabajar eso también. Então nós também devemos trabalhar essas Bueno, áreas, não é? En nuestras reuniones quizás hay demasiadas distracciones. Será que nas nossas reuniões não há distrações a mais? Quizás no cuidamos las transiciones. Ou não damos muita importância às transições dentro da própria reunião? Quizás hay demasiados vacíos entre que se canta la alabanza y el hombre y la persona predica y queda ahí un tiempo muy incómodo. Son cosas que podemos trabajarlas. Se calhar temos muitos tempos mortos dentro do programa, dessa reunião, e o melhor que nós fazemos é trabalhar mesmo, pensar mesmo nessa estrutura, não é? Da reunião. Y el trabajar en nuestras reuniones nos va a llevar a ver cómo el evangelio llega a más personas. E se nós trabalharmos mais as nossas reuniões, nós vamos ver como o evangelho vai chegar a mais pessoas. Bueno, creo que he hablado demasiado ya. Ricardo, córtame, porque estoy hablando mucho. Eu creo que he hablado demasiado. Sim. Não, mira, muito bom, Ezequiel, muito obrigado. É um prazer ouvir-te. Es un placer te escuchar y hablar contigo y aprender contigo. Muchas gracias por poder estar con nosotros. Que Dios vos bendiga y que bendiga el trabajo de la FAD jóvenes, de la FAD también, y que podamos estar juntos nuevamente. ¿Lo has entendido, Ezequiel? Sí, se le entiende, sí, Ricardo. Claro. Lo entiendo cuando habla conmigo, porque habla despacio. Pero antes habló al principio y digo yo, a este hombre lo ha tomado el Señor de repente. Porque ha empezado a hablar en lenguas. O sea, entonces, pero cuando habla conmigo lo entiendo bastante bien. Sí, metió la quinta velocidad, ¿sabe? Sí. Pessoal, obrigado a toda a gente, obrigado Ezequiel, obrigado Ana por estarem connosco esta noite, obrigado Ana, muito obrigado pelo teu trabalho, não só aqui a traduzir e também ao Ezequiel por nos ensinar e partilhar connosco aquilo que tem sido parte do seu ministério, mas também obrigado a ambos por investirem nas novas gerações, pelos vossos ministérios, por podermos acompanhar-vos, por poderem ser inspirações também para aqueles que servem na área dos ministérios juvenis. Uma boa noite, Deus vos abençoe. E antes de dizer adeus a toda a gente esta noite, mais uma vez, não se esqueçam, um NEOS, 21 dias de pura loucura focados nos ministérios juvenis. Loucura santa, no bom sentido, ou seja, temos devocionais para jovens e adolescentes, temos devocionais para líderes de ministérios juvenis, temos partilhas, temos os emojis que falam sobre emoções às terças-feiras, vamos ter lives aos sábados, vamos ter formação também ao sábado, e este sábado vamos já começar a formação com uma formação muito especial, a escola como campo missional, e vai ser ministrada pela Sara Ramalho Pereira, de Sor. E atenção, a propósito disto, não se esqueçam, acabam amanhã as inscrições para as formações. É muito importante que vocês se inscrevam. Para quê? Para facilitar a comunicação convosco e para depois, no fim, receberem aquilo que muitas vezes o ADJ dá, que são o quê? Brindes, coisinhas boas que ajudam os ministérios juvenis. Portanto, animem-se, cuidem-se, tenham cuidado, lavem as mãos, usem máscara, distanciamento social, leiam a Bíblia, façam oração e continuem a acompanhar o ADJ, fazer um like nas nossas páginas, nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Instagram, no Twitter não, porque a gente não mete lá muita coisa. E uma boa noite para toda a gente, paz do Senhor vos abençoe. Amém. E vamos todos descansar, que amanhã também trabalhamos.
Ezequiel, Dios vos bendiga. Mi irmão. Grande abraço. Bem, Deus te abençoe, Deus te Graças, bendiga. mano. Deus te Dios bendiga. te bendiga. abençoe, Ana. Gracias, Ana, también. Gracias, Ezequiel, un placer en conocerte, ¿vale?